O sangue escorria pela estrada deserta, misturando-se ao cheiro de ferro e poeira. Um homem, outrora temido como lenda, agora reduzido a um corpo cambaleante, lutava contra a morte. Sua respiração era um sussurro áspero, um pedido silencioso para não ser engolido pela escuridão. Mas será que alguém como ele merecia ser salvo? Dizem que os monstros da noite não conhecem compaixão, mas e se por trás da máscara cruel existisse apenas um coração traído, ainda pulsando por honra? Quem ousaria olhar nos olhos de um mafioso quase morto e enxergar mais do que sangue em suas mãos? Foi então que ela apareceu, frágil à primeira vista, mas com a coragem de quem carrega tempestades dentro do peito. O destino a colocou diante dele e a pergunta ecoava no silêncio. Salvaria um desconhecido perigoso? Ou deixaria que a vida o abandonasse ali, como tantos desejavam? Entre a morte e a sobrevivência, entre a vingança e o amor, uma história nasce, feita de febre e de segredos, de lençóis molhados de suor e de olhares que queimam mais do que o fogo. Uma história em que cada toque é proibido, cada suspiro é rendição, e cada escolha pode custar uma vida. E quando a verdade for revelada, quem estará de joelhos? O homem marcado pela honra ou o coração que ousou amá-lo? A noite caía como um véu de tinta sobre a estrada esquecida. O asfalto, rachado pelo tempo, refletia apenas fragmentos de lua, como pedaços quebrados de um espelho abandonado. O vento soprava seco, carregando poeira, cheiro de grama queimada e o gosto metálico do sangue. O carro preto, outrora símbolo de poder e intimidação, jazia abandonado na beira da estrada, com as portas abertas como feridas expostas. O som ainda ecoava em sua mente. Disparos, gritos, a respiração curta de quem corre pela própria vida. Ele, Wu Jie, o herdeiro da família mais temida dos subúrbios, cambaleava. Cada passo era um desafio contra a morte. O terno rasgado colava-se ao corpo com o suor e o vermelho que não parava de escorrer. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora estavam embaçados pela dor, pela traição que lhe cortava mais fundo do que qualquer faca. Lealdade. Até onde vai a palavra de um homem? Pensava entre gemidos, segurando o próprio abdômen como se pudesse segurar a vida que escapava. Ele não tinha medo de morrer. Já tinha visto a morte de perto centenas de vezes. Mas morrer assim, nas mãos daqueles em quem confiou, isso era insuportável. O silêncio da estrada era quebrado apenas pelo arrastar de seus sapatos gastos e pelo som irregular de sua respiração. Cada vez que o ar entrava em seus pulmões, o peito queimava. Cada vez que o sangue escorria, a visão se turvava mais. No fundo da mente, flashes do passado o assombravam. Os banquetes iluminados por lustres dourados, seu pai lhe ensinando que um homem sem honra não vale nada, e o riso falso dos que juraram fidelidade. Agora, essas memórias não passavam de espelhos quebrados, lembranças de um mundo que parecia distante. Ele caiu de joelhos na poeira. As mãos tocaram o chão frio e o gosto do ferro voltou à boca quando cuspiu sangue. A lua acima dele parecia zombar, iluminando a solidão do herdeiro caído. É assim que termina? Um rei sem trono? Um lobo sem matilha? Sua mente ecoava. Forçando-se a levantar, ele seguiu cambaleante, cada músculo do corpo implorando para parar. O sangue deixava um rastro vermelho pela estrada, uma linha silenciosa que gritava sua vulnerabilidade. Foi então que, ao longe, a sombra de um vilarejo apareceu. Casas pequenas, de madeira antiga, cercadas por campos de arroz que balançavam sob a brisa noturna. Aquele lugar parecia intocado pelo tempo, alheio às guerras de poder e às marcas da cidade. Wu Jie riu, um riso amargo que se transformou em tosse. Que ironia! Talvez seja aqui, nesse lugar esquecido, que meu corpo encontre descanso eterno. Seus joelhos cederam de novo. O chão duro o recebeu como uma sentença. Sua respiração tornou-se fraca, irregular. O frio começava a tomar conta de seus dedos. E então, passos, suaves, quase inaudíveis. Um som que não combinava com a brutalidade da noite. Entre a neblina que se formava, uma figura surgiu. Pequena, frágil à primeira vista, mas com a firmeza de quem não teme sombras. Era Mirá, a jovem do vilarejo, que carregava nas mãos um cesto de ervas recém-colhidas. O perfume fresco do capim-limão e da hortelã a acompanhava, contrastando com o cheiro metálico do sangue que dominava o ar. Ela parou,
o coração acelerado ao ver aquele corpo estirado na estrada. O cesto caiu, espalhando folhas pelo chão. Seus olhos se fixaram nele, nas roupas rasgadas, no sangue, na expressão de dor e resistência. Qualquer pessoa sensata teria fugido. Afinal, aquele não era um homem comum. Havia algo na postura dele, mesmo caído, que transmitia poder, perigo, peso. Mas em vez de correr, Mira avançou. Senhor, sua voz saiu baixa, quase um sussurro, temendo que fosse apenas uma visão. Wu-Jie ergueu os olhos. Por um instante, viu apenas uma mancha desfocada de luz, mas depois distinguiu o rosto dela, pele clara, olhos grandes, expressão de preocupação genuína. A pureza dela o atingiu como um soco. Ele tentou falar, mas apenas um gemido escapou. Mira ajoelhou-se ao lado dele, ignorando o sangue que manchava suas roupas. Tocou o peito dele com a palma da mão, sentindo a respiração fraca, quase inexistente. O calor febril queimava sua pele. Você vai morrer se ficar aqui, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Olhou em volta. Estrada deserta. Ninguém viria. Se o deixasse ali, ele morreria antes do amanhecer. Mas se o levasse para casa, correria o risco de trazer a própria desgraça para sua vida simples. Por um instante, fechou os olhos, respirando fundo. E então, sem hesitar mais, rasgou o lençol grosso que carregava na cesta e improvisou uma espécie de maca. Com esforço, passou os braços dele pelos ombros e começou a arrastá-lo. O corpo era pesado. Cada movimento parecia impossível. O sangue escorria, manchando a terra. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na noite. Aguente, por favor, aguente, repetia, como se suas palavras fossem capazes de manter a vida nele. Wu-Jie, semi-inconsciente, sentiu o calor daquele toque. Pela primeira vez, alguém não o abandonava. Havia algo na forma como ela se movia, determinada, corajosa, que mexia com um ponto dentro dele que acreditava estar morto. A casa dela surgiu adiante. Uma construção simples de madeira, iluminada apenas pela chama suave de uma lamparina. O cheiro de terra úmida misturava-se ao das flores que cresciam ao redor. Para Wu-Jie, parecia um oásis no deserto da escuridão. Mira, ofegante, conseguiu arrastá-lo para dentro. Deitou-o sobre uma esteira improvisada, correu até o armário e trouxe panos limpos, água fervida, raízes de ervas que usava como remédio. O silêncio foi quebrado apenas pelos gemidos dele, pela respiração pesada. Mira limpava o sangue com mãos trêmulas, mas firmes, como se sua vida dependesse de cada detalhe. Não me deixe perder você aqui, sussurrou, sem nem perceber o peso de suas próprias palavras. Do lado de fora, a noite permanecia imóvel, como se o universo aguardasse para ver o destino daquele encontro improvável, o mafioso marcado pela honra traída e a jovem que ousava enfrentar o impossível para salvar um estranho. Mas a pergunta permanecia no ar, sufocante, inevitável. Ela sabia que abrigar aquele homem poderia destruir sua vida, mas por que não conseguiu deixá-lo morrer? A vida dele agora depende inteiramente dela. Mas quem afinal é esse homem que o destino jogou aos seus pés? A casa de Mira era pequena, feita de madeira clara e telhado antigo de telhas escuras. O vento noturno entrava pelas frestas, trazendo o cheiro da terra molhada e o canto distante dos grilos. Dentro, apenas uma lamparina iluminava a sala, lançando sombras que dançavam nas paredes. Wu-Jie jazia sobre a esteira improvisada, o peito arfando com dificuldade. O calor febril queimava sua pele. O suor escorria pela testa e se misturava ao sangue que ainda insistia em manchar o chão. Mira, de joelhos ao lado dele, respirava rápido, tentando controlar o medo. Ela nunca havia visto tanta dor tão de perto. Suas mãos tremiam, mas não paravam. Molhou um pano em água fervida e passou delicadamente pelo ferimento, limpando o excesso de sangue. O cheiro metálico enchia o ambiente, misturado ao aroma fresco das ervas que ela havia jogado na panela de barro para fazer um chá. Fique comigo. Você não vai morrer. Não agora. Sua voz era baixa, quase um segredo, como se tivesse medo de que a morte a escutasse. Wu-Jie, mesmo inconsciente, se mexeu, um gemido rouco escapando de seus lábios. Mira parou por um instante, o coração acelerado, antes de voltar a pressionar o pano contra a ferida.
Sentiu o corpo dele estremecer sob seu toque, como se o simples contato fosse ao mesmo tempo dor e alívio. As horas passaram lentamente. Do lado de fora, a lua se moveu pelo céu, e a madrugada chegou com seu silêncio profundo. Mirá permaneceu acordada, trocando panos, limpando o suor, forçando o corpo dele a beber pequenos goles do chá amargo. Cada vez que ele engolia, ainda que com dificuldade, ela suspirava em alívio. Mas a febre não cedia. Ele tremia, o rosto contraído em dor, a respiração irregular. A cada gemido, Mirá apertava os lábios, como se quisesse dividir aquela agonia com ele. No meio da noite, enquanto lavava outro pano manchado de sangue, parou diante da bacia de água escura e respirou fundo. Seu reflexo tremia junto com as lágrimas que insistiam em surgir. O que estou fazendo? Pensou. Trouxe para dentro de casa um homem que pode ser perigoso, talvez até um criminoso. Se alguém descobrir, estarei arruinada. Mas quando voltou os olhos para ele, deitado, vulnerável, algo dentro dela quebrou. Não via um monstro. Via um homem sozinho, ferido, lutando contra a morte. E sentiu que, de alguma forma inexplicável, não podia abandoná-lo. A madrugada avançava. O Jay, em meio aos delírios da febre, começou a murmurar palavras desconexas. Mirá se aproximou, inclinando-se para ouvir. Pai, honra, traição, dizia entre gemidos, os olhos fechados, a respiração pesada. Ela franziu a testa. Honra? Traição? Quem era, afinal, esse homem? Shh, sussurrou, passando a mão pelos cabelos dele, afastando os fios úmidos da testa. Está seguro agora. Ninguém vai te machucar aqui. Por um instante, os músculos dele relaxaram, como se a voz dela tivesse poder sobre a dor. Mirá sentiu o coração apertar. Havia algo de estranho naquela conexão, como se ele confiasse nela mesmo inconsciente. Ao amanhecer, as primeiras luzes entraram pela janela, trazendo o cheiro fresco do campo e o canto dos pássaros. Mirá ainda estava ao lado dele, os olhos cansados, mas sem abandonar sua vigília. O corpo pedia descanso, mas sua vontade de mantê-lo vivo era mais forte. Ela se levantou devagar, abriu a porta e deixou a brisa da manhã entrar. O vilarejo ainda dormia, e por um momento teve a sensação de que aquele segredo podia ser guardado. Ninguém precisava saber do homem misterioso que respirava em sua casa. De volta à sala, ajoelhou-se novamente ao lado dele. O peito de Ujei subia e descia de maneira irregular, mas ainda havia vida. Mirá passou os dedos sobre a mão dele, firme, marcada por cicatrizes que denunciavam batalhas antigas. Quem é você? Perguntou em voz baixa, como se não esperasse resposta. Ujei abriu os olhos por um breve instante. Olhos escuros, intensos, mesmo turvados pela febre. Encontraram os dela com um peso que a fez prender a respiração. Foi rápido. Logo ele fechou de novo, mergulhando em outro pesadelo. Mas para Mirá, aquele olhar ficou gravado. Não era o olhar de alguém comum. Era o olhar de um homem acostumado a ser obedecido, a comandar. Um olhar que escondia dor, orgulho e algo mais que ela não conseguia decifrar. As horas seguintes foram uma dança silenciosa de cuidados. Limpar, trocar panos, preparar remédios de ervas. Cada vez que ela se aproximava, sentia o calor da pele dele contra a sua, e o coração batia descompassado. O tempo parecia suspenso. O vilarejo seguia com sua rotina simples, mas dentro daquela casa, uma batalha silenciosa acontecia, entre a morte que rondava Ujei e a vida que Mirá tentava desesperadamente preservar. À noite, quando a febre voltou mais forte, Ujei se agitou. O corpo tremia, os gemidos se tornaram mais altos. Mirá, assustada, o segurou pelos ombros, tentando acalmá-lo. Ei, você precisa lutar, disse firme, os olhos marejados. Não me faça acreditar que tudo isso é em vão. Ele abriu os olhos de repente, ofegante, a visão ainda embaçada, mas encontrou novamente o rosto dela. Por alguns segundos, não havia febre, dor ou sombra. Apenas o silêncio entre dois olhares que pareciam se reconhecer sem motivo. Mirá sentiu o coração disparar. As mãos dela ainda estavam sobre o peito dele, e o Ujei, mesmo sem forças, pareceu segurar aquele contato como se fosse a única âncora que o mantinha neste mundo. E naquele instante, um vínculo invisível se formou. Não era apenas gratidão, não era apenas instinto de sobrevivência. Era algo mais profundo, algo que ambos não conseguiriam explicar. Do lado de fora,
O vento soprou mais forte, fazendo as janelas tremerem, como se até a noite testemunhasse aquele encontro improvável. Mira fechou os olhos, respirando fundo, e percebeu que sua vida já havia mudado. A pergunta não era mais se deveria salvá-lo. A pergunta agora era: quem é o homem que eu trouxe para dentro da minha casa? E por que meu coração insiste em acreditar nele? Mira sente que a vida nunca mais será a mesma depois daquela noite, mas estará preparada para descobrir quem realmente é o homem que luta para sobreviver em sua casa? A manhã nasceu devagar, tingindo o vilarejo de tons dourados. A luz do sol atravessava as frestas da janela de madeira, riscando o chão da pequena sala com linhas quentes que contrastavam com a penumbra. O ar tinha cheiro de arroz recém-colhido e das flores do campo, mas dentro da casa, o que dominava era o perfume das ervas de cura, misturado ao ferro adocicado do sangue que ainda impregnava a esteira. Mira estava exausta. Os olhos pesavam após noites sem dormir, mas ela permanecia ao lado dele, como se sua própria respiração fosse ditada pelo compasso da dele. Passava um pano úmido sobre a testa de Wu Jie, murmurando palavras que talvez ele nem ouvisse. De repente, os cílios dele tremeram. Um movimento tão sutil que ela quase pensou ter imaginado. Mas então, os olhos se abriram lentamente, negros, profundos, carregados de uma intensidade que a fez prender o ar. Por um instante, o tempo parou. Ele a encarava, confuso, febril, mas atento. Não havia fraqueza naquele olhar. Havia uma força contida, algo que se erguia mesmo diante da dor. Mira sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Você... Acordou. Sua voz saiu num sussurro, como se tivesse medo de espantar aquele momento. Wu Jie piscou devagar, tentando entender onde estava. Seus olhos percorreram o teto de madeira, a lamparina ainda acesa, as paredes simples. Voltaram a ela. O rosto delicado, a pele banhada pela luz suave da manhã, os olhos marejados de cansaço, mas firmes. Quem é você? Murmurou com dificuldade, a voz grave, rouca, como se as palavras rasgassem sua garganta. Mira hesitou, engolindo em seco. Não sabia como responder. Apenas alguém que não conseguiu deixar você morrer, disse, simples, quase tímida, mas carregada de verdade. Ele a observou em silêncio. O olhar era pesado, investigativo, como se tentasse descobrir se podia confiar nela. Estava acostumado a medir as pessoas com um único olhar, a decifrar intenções escondidas. Mas ali não encontrou malícia. Encontrou apenas compaixão. Sentiu algo estranho no peito. Ele, que sempre acreditara que a sobrevivência dependia apenas da própria força, agora respirava porque aquela mulher tinha escolhido não virar as costas. O silêncio entre eles se prolongou, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia explicar. Cada respiração parecia mais alta do que deveria. Cada movimento ganhava peso. Mira desviou o olhar primeiro, voltando-se para a bacia de água. Molhou o pano e retomou o cuidado com o ferimento. Mas suas mãos tremiam levemente. Sentia o olhar dele sobre si, queimando, acompanhando cada gesto. Quando o pano encostou na pele dele, Wu Jie contraiu o maxilar. O toque era suave, mas o corpo reagia como se fosse íntimo demais. Não precisa, começou a dizer, tentando afastar a mão dela. Mas o braço não tinha forças. Precisa sim, interrompeu, firme, surpreendendo até a si mesma. Se não cuidar disso, não vai durar muito tempo. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Havia firmeza naquela voz doce, uma delicadeza que escondia a coragem. Mira respirou fundo, tentando disfarçar o rubor que subia ao rosto. O calor da pele dele sob seus dedos, a proximidade, o silêncio cheio de tensão. Tudo a fazia perder o compasso, mas não podia demonstrar. Não diante de alguém que emanava poder até mesmo em fraqueza. Wu Jie fechou os olhos por um instante, sentindo a respiração dela tão próxima, o perfume leve de flores misturado ao cheiro das ervas. Era estranho. Estava acostumado ao cheiro da pólvora, do cigarro, do uísque forte. Mas ali, tudo era puro, fresco, quase inocente. Por que não me deixou lá? Perguntou de repente, a voz baixa, mas carregada de um peso que quase a fez parar os movimentos. Mira levantou os olhos. Encontrou novamente os dele. O silêncio se prolongou antes que respondesse. Porque eu não conseguiria viver sabendo que deixei alguém morrer sozinho. As palavras bateram nele mais forte do que esperava. O peito doeu, não pelo ferimento, mas pelo eco delas.
Ninguém jamais havia falado com ele daquela forma. Sempre fora visto como herdeiro, chefe, inimigo ou aliado. Nunca apenas alguém que merecia viver. Os olhos dele suavizaram por um instante, e Mira percebeu. Era a primeira vez que via algo além da dureza, algo humano, e aquilo a desarmou. Continuou cuidando dele em silêncio, mas a cada vez que suas mãos se encontravam, um arrepio percorria seu corpo. O calor que crescia entre os dois não era apenas febre, era algo mais. Um fogo tímido, mas intenso, que se acendia no mais proibido dos lugares. Wu-Jay, ainda fraco, deixou que a mente vagasse. Pensou nos que o traíram, nos disparos, no sangue. Mas agora, ao olhar para aquela mulher, sentia que algo estava diferente. Pela primeira vez, talvez, não queria apenas sobreviver. Queria entender quem ela era. A lamparina tremeluzia, projetando sombras suaves sobre eles. A cada movimento, parecia que o ambiente se fechava, deixando-os sozinhos em um mundo suspenso. Ele a observava. Ela, tentando evitar o peso daquele olhar, mas falhando. O coração de Mira batia rápido demais, e a cada toque, sentia como se estivesse cruzando uma linha invisível. E então, o silêncio foi quebrado apenas por um pensamento compartilhado, ainda que não dito. Por que sinto que já nos conhecemos? Por que seus olhos parecem me reconhecer? A tensão era palpável. Os corpos não se tocaram além do necessário, mas o ar entre eles parecia vibrar, como se o desejo já estivesse escrito no destino. E no fundo, ambos sabiam. Nada seria igual depois daquele primeiro olhar. Se os olhos já revelavam tanto, o que aconteceria quando as mãos, os lábios e os segredos começassem a falar? Os dias seguintes passaram como um sopro suspenso entre a vida e a morte, entre o cuidado e o desejo. A casa de Mira, antes simples e silenciosa, agora parecia respirar junto com o estranho que ocupava sua sala. Cada movimento dela, cada som, cada gesto cotidiano se transformava em parte de uma coreografia invisível, carregada de tensão. Wu-Jay já estava consciente, mas ainda fraco. As feridas demoravam a cicatrizar, e o corpo pesado o mantinha preso à esteira improvisada. Mira se tornara sua sombra, trazendo água, preparando chás, trocando os panos manchados de sangue. Ele observava em silêncio, os olhos sempre fixos nela, como se tentasse decifrar a mulher que havia decidido carregá-lo para dentro de casa. Certa tarde, quando o sol tingia as paredes de dourado, Mira se aproximou com uma tigela de caldo quente. O aroma de legumes cozidos se espalhava no ar, suave, acolhedor. Sentou-se ao lado dele, soprando delicadamente a colher antes de aproximá-la de seus lábios. Não precisa, murmurou Wu-Jay, tentando erguer a mão, mas o braço ainda tremia. Precisa sim, respondeu firme, repetindo o tom que já o havia surpreendido antes. Se não se alimentar, vai enfraquecer ainda mais. O silêncio entre eles era interrompido apenas pelo som do líquido quente sendo sorvido. A cada colherada, os olhos se encontravam por breves segundos. O tempo parecia mais lento, pesado, como se aquele ato simples carregasse algo proibido. Quando ele tossiu levemente e ela se inclinou para limpar a boca dele com o pano, seus rostos ficaram a poucos centímetros. O calor da respiração de Wu-Jay bateu contra a pele dela, fazendo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Mira recuou rápido, os olhos corando. Ele a observou com um leve levantar de sobrancelha, como se tivesse percebido a reação. Não disse nada, mas no fundo, um canto de sua boca quase ameaçou curvar-se em um sorriso discreto. Naquela noite a febre voltou, mas menos intensa. Mira o ajudou a se levantar um pouco, apoiando-o contra seu corpo para trocar os lençóis úmidos de suor. A força dele ainda não voltara, e o peso recaiu quase todo sobre ela. Por um instante, o corpo de Wu-Jay pressionou o dela, o calor da pele dele queimando através do tecido fino de sua roupa. Mira prendeu a respiração, os olhos fechados, sentindo cada músculo rígido dele encostar em si. Desculpe, murmurou ele, a voz grave, carregada de um timbre que a fez estremecer. Não tem problema, respondeu rápido, mas a voz saiu trêmula demais para ser convincente. Quando o acomodou novamente na esteira, percebeu o quanto suas próprias mãos tremiam. Não era apenas cuidado, era algo que fugia de seu controle, uma chama que começava a se acender com cada toque. Os dias seguintes foram uma coleção de pequenos acidentes. O roçar dos dedos dela contra os dele ao trocar um pano,
o olhar dele se demorando sobre o movimento de sua boca quando falava. O silêncio pesado que caía sempre que a lamparina iluminava apenas os dois, cercados pela escuridão. Certa madrugada, Woo-jae acordou sobressaltado, a respiração ofegante. Um pesadelo. Mira, que dormia recostada na parede próxima, correu até ele. Shh, está tudo bem. Foi só um sonho, disse, segurando a mão dele. Os olhos de Woo-jae ainda estavam turvos, mas fixaram-se nos dela. Ele apertou levemente sua mão, como se buscasse âncora. O gesto, simples, queimou no peito dela como fogo. Mira se sentou ao lado dele, permanecendo ali até a respiração dele acalmar, seus dedos ainda entrelaçados, como se nenhum tivesse coragem de soltar. O silêncio daquela madrugada foi mais íntimo do que qualquer palavra. Na manhã seguinte, o clima parecia diferente. O sol brilhava mais forte, mas dentro da casa o ar estava carregado. Mira arrumava a mesa, consciente do olhar dele a acompanhando. Cada gesto, dobrar um pano, mexer na panela, ajeitar o cabelo atrás da orelha, parecia ter ganhado novo significado. Quando ela se virou, encontrou o olhar dele fixo, intenso, queimando mais do que a febre que ele antes carregava. Você me salvou, disse de repente, a voz firme, sem hesitação. Mira engoliu em seco, surpresa. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, interrompeu, o olhar penetrante. Qualquer pessoa teria me deixado na estrada. Você não. O coração dela disparou. Quis responder, mas a boca não encontrou palavras. Apenas desviou os olhos, ocupando-se com os panos, tentando disfarçar a confusão que crescia dentro de si. Mas Woo-jae continuava a observá-la. Não era gratidão comum. Era algo mais. Um reconhecimento, uma conexão silenciosa que os dois ainda não ousavam nomear. À noite, quando Mayra apagou a lamparina e deitou-se na esteira do outro lado da sala, a respiração dela estava acelerada. Sabia que não era apenas medo do que havia feito ao abrigá-lo. Era medo do que estava sentindo. Do outro lado, Woo-jae permanecia desperto, os olhos fixos no teto. O corpo ainda doía, mas o que o mantinha acordado não era a dor. Era o calor da lembrança do corpo dela contra o seu, o cheiro suave que ainda sentia, a firmeza inesperada de suas palavras. Fechou os olhos e, em silêncio, admitiu para si mesmo. Havia algo naquela mulher que o desarmava mais do que qualquer bala, e o destino, cruel e inevitável, já tecia os fios que uniriam os dois sob a mesma chama. Até quando resistiriam ao fogo que queimava no silêncio daquelas noites? A noite estava silenciosa, mas dentro da casa de madeira, o ar parecia pesado, como se cada sombra carregasse segredos não ditos. A lamparina iluminava o rosto de Woo-jae, ainda pálido, mas mais desperto. As feridas começavam a cicatrizar, e com elas surgia algo que até então ele escondia. A necessidade de falar, de ser visto não apenas como o corpo ferido que ela cuidava, mas como o homem que existia antes da traição. Mira terminava de preparar o chá de ervas quando ouviu a voz dele, rouca, mas firme. Você não me perguntou quem eu sou. Ela parou por um instante, a colher suspensa no ar. Não era verdade. Perguntara a si mesma tantas vezes, mas nunca em voz alta. Talvez porque tivesse medo da resposta. Achei que não era da minha conta, disse por fim, colocando a xícara sobre a pequena mesa ao lado da esteira. Os olhos de Woo-jae, negros e intensos, a seguiram. Havia neles um peso que parecia atravessar o silêncio. Para alguém que carrega um estranho ensanguentado até dentro de casa, tudo deveria ser da sua conta. Mira desviou o olhar, nervosa. Se eu perguntasse, você responderia? Ele não respondeu de imediato. Fechou os olhos. Respirou fundo. Quando voltou a encará-la, havia ali uma sombra de dor, mas também uma verdade prestes a ser exposta. Nasci em uma família em que a palavra honra valia mais que dinheiro. Meu pai dizia que, sem lealdade, um homem não é nada. Cresci acreditando nisso. A voz dele estava baixa, quase íntima, como se falasse apenas para si. Mira se sentou no chão, perto da esteira, ouvindo em silêncio. A família que herdei chamam de máfia. Para muitos, somos monstros. Para outros, protetores. Mas para mim, era apenas legado. Eu não pedi para nascer nisso, mas aprendi que havia regras. Que homens devem manter a palavra, que a lealdade é inegociável. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no teto de madeira. E então, vieram eles. Os que sorriram na minha frente, os que brindaram comigo,
Os que juraram fidelidade, traíram, atiraram pelas costas. A voz engrossou, amarga. Não queriam apenas meu lugar. Queriam destruir o que meu pai construiu. Queriam transformar lealdade em moeda de troca. Mirá apertou os dedos contra o pano em seu colo, sentindo a dor escondida nas palavras dele. Não era apenas orgulho ferido. Era um coração que havia acreditado em algo maior e sido esmagado pela traição. Eu não sou santo, continuou, o olhar agora voltado para ela. Fiz coisas que você não suportaria ouvir. Sangue já manchou minhas mãos, e nunca tentei lavar. Mas, cada vez que puxei o gatilho, foi por honra. Nunca por prazer. Nunca por capricho. Os olhos de Mirá encontraram os dele. Por um momento, esqueceu-se de respirar. Você acha que alguém como eu pode ser perdoado? Perguntou ele com uma franqueza que a surpreendeu. Ela ficou em silêncio, a pergunta ecoando dentro de si. Não tinha resposta. Não conhecia o mundo dele, nem podia julgar, mas sabia o que via ali, diante dela. Um homem ferido, não apenas no corpo, mas na alma. Não sei se posso falar de perdão, disse devagar, escolhendo cada palavra. Mas sei que você não é apenas o que fez. Você ainda respira, ainda sente. E se está vivo, talvez seja porque ainda tem algo a cumprir. Woo-jae a observou longamente. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem partilha um segredo. Ela continuou trocando o pano do ferimento. As mãos delicadas, mas firmes. Sentia a respiração dele acelerar levemente a cada toque. E de alguma forma, não era só pela dor. Mirá, ele chamou. A voz baixa, quase um sussurro. Ela ergueu os olhos, surpresa por ouvir seu nome pela primeira vez em seus lábios. Você acredita em destino? A pergunta a pegou desprevenida. Ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder. Acredito que algumas pessoas cruzam nosso caminho por um motivo, mesmo que não entendamos na hora. Os olhos dele se fixaram nos dela, intensos, como se buscassem uma verdade que ele não sabia se queria encontrar. O coração de Mirá batia rápido demais. O ar parecia mais quente, mais pesado. A cada segundo, o espaço entre eles se tornava menor, mesmo que não se movessem. Woo-jae fechou os olhos, por um instante deixando escapar um suspiro que misturava dor e cansaço. Eu deveria me afastar de você, disse, quase para si mesmo. Mas não consigo. Mirá sentiu o rosto corar. O peito se apertou, e ela desviou o olhar, fingindo arrumar os panos. Não sabia o que responder. Talvez não houvesse resposta. O silêncio voltou, mas dessa vez carregado de algo novo. Um vínculo, uma confissão sem palavras. Do lado de fora, a noite seguia calma, mas dentro da pequena casa, um universo inteiro parecia prestes a desmoronar. E pela primeira vez, Mirá se perguntou: ela conseguiria amar um homem cuja sombra ainda cheirava a pólvora e sangue? Mirá agora conhece parte da verdade, mas conseguirá suportar a intensidade do que ainda está por vir. O desejo, a vingança, a paixão em chamas? A noite caía pesada, carregada de nuvens escuras. O vento atravessava as frestas da casa de madeira, fazendo a chama da lamparina vacilar. Mirá ajeitava os panos, tentando ignorar o silêncio denso que pairava entre ela e Woo-jae. Mas ignorar era impossível. A cada respiração, a cada olhar demorado, era como se o ar estivesse impregnado de algo que não cabia mais dentro dos dois. Woo-jae estava sentado pela primeira vez, apoiado contra a parede, os cabelos desgrenhados caindo sobre a testa. O corpo ainda trazia cicatrizes recentes, mas os olhos estavam mais vivos do que nunca. Ele a seguia com o olhar em cada movimento. E Mirá, mesmo sem querer, sentia-se despida diante daquela intensidade. Quando ela se aproximou para verificar o curativo, seus dedos roçaram a pele dele. O contato foi breve, mas suficiente para que o silêncio se quebrasse. O olhar de Woo-jae subiu, encontrando o dela a centímetros de distância. Mirá, o nome escapou de seus lábios como um sopro grave, carregado de algo que a fez perder o ar. Ela tentou desviar, mas ele segurou sua mão. Não havia força bruta no gesto, apenas firmeza. Já não consigo, murmurou, a voz baixa, mas cheia de verdade. Fingir que não sinto isso. O coração de Mirá disparou. Seus olhos tremeram, e ela buscou forças para falar. Você está confundindo. É só gratidão. Não. Interrompeu firme, inclinando-se para mais perto.
Gratidão não queima assim. O silêncio caiu pesado, mas era um silêncio vivo, cheio de respirações aceleradas. A chama da lamparina tremulava, iluminando os rostos próximos, os lábios quase se tocando. Mirá sentia o calor da pele dele invadir a sua, o cheiro dele, mistura de suor, ervas e algo intensamente masculino, a cercava. Quando Wu-Jay inclinou o rosto, ela fechou os olhos. O primeiro toque dos lábios foi hesitante, mas carregado de urgência reprimida. Um beijo que começou suave, mas que logo se tornou profundo, faminto. Mirá sentiu o corpo fraquejar, como se cada parte dela tivesse esperado por aquilo sem saber. As mãos dele subiram até sua nuca, puxando-a para mais perto, como se não pudesse deixá-la escapar. O mundo inteiro desapareceu. Não havia mais dor, nem feridas, nem passado. Apenas o calor insuportável daquele beijo. Ela se afastou por um instante, ofegante, o rosto corado. Isso é errado, murmurou, mas seus olhos brilhavam em contradição. Wu-Jay encostou a testa na dela, respirando fundo. Nada que me faça sentir vivo pode ser errado. As palavras incendiaram algo dentro dela. Mirá sabia que deveria recuar, mas em vez disso, deixou-se levar. Voltou a beijá-lo, desta vez com a intensidade que escondia há dias. A casa pequena parecia tremer com cada suspiro, cada toque que se tornava mais ousado. As mãos dela, antes tímidas, agora exploravam o peito dele, sentindo os músculos firmes, as cicatrizes que contavam histórias de batalhas. Ele, por sua vez, a segurava com cuidado, como se temesse quebrá-la, mas com uma paixão que revelava o homem acostumado a controlar tudo, e que agora se rendia por completo. O beijo se transformou em carícias, e as carícias em uma entrega que incendiava o ar. A esteira que antes fora palco de dor e silêncio, agora se tornava refúgio de desejo. A respiração de Mirá se misturava à dele, rápida, descompassada. Cada gesto, cada toque era ao mesmo tempo descoberta e rendição. Ela se surpreendia com a própria coragem, com a forma como seu corpo respondia ao dele. E Wu-Jay, acostumado a dominar, descobria o poder de se perder no calor daquela mulher aparentemente frágil, mas que o consumia por inteiro. Horas se dissolveram em suspiros, em beijos que não acabavam, em toques que atravessavam a barreira entre cuidado e paixão. Não havia mais espaço para segredos naquela noite. Apenas a verdade ardente de dois corpos que, contra todas as razões, se escolheram. Quando finalmente o silêncio voltou, o quarto estava impregnado de calor. Mirá deitou-se ao lado dele, ainda ofegante, o rosto encostado em seu ombro. O peito de Wu-Jay subia e descia devagar, como se cada respiração fosse um alívio e um peso ao mesmo tempo. Ele passou os dedos pelos cabelos dela, num gesto inesperadamente suave. "Você não tem ideia do que fez comigo", murmurou. Mirá fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. "E você não tem ideia do que está fazendo comigo." A frase ficou suspensa, como uma confissão que não podia ser aprofundada. Mas os dois sabiam. Nada seria igual depois daquela noite. Do lado de fora, a tempestade finalmente desabava. A chuva batia forte contra o telhado, como se o mundo testemunhasse a chama que agora queimava entre eles. E, no coração de Mirá, uma pergunta latejava. Mas quando o prazer se torna vício, como escapar daquilo que finalmente os consumiu? A paixão os envolveu em chamas. Mas será possível manter o fogo aceso quando o passado de Wu-Jay voltar a bater à porta? A chuva havia cessado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada. O vilarejo amanheceu silencioso, como se guardasse segredos. Mirá colhia ervas no quintal, tentando fingir que a noite anterior não havia mudado tudo, mas a cada passo, a lembrança do corpo de Wu-Jay contra o seu queimava sob a pele. Dentro da casa, ele já conseguia se mover com mais firmeza. As feridas cicatrizavam, os músculos recuperavam a força, mas sua mente estava dividida entre o calor dos beijos que ainda sentia nos lábios e a escuridão do passado que insistia em chamá-lo. Wu-Jay se ergueu devagar, apoiando-se na mesa. Olhou para as mãos marcadas por cicatrizes, as mesmas que horas antes haviam segurado Mirá com delicadeza, e se perguntou: pode um homem ser duas coisas ao mesmo tempo? O mafioso que carrega sangue e o amante que se ajoelha diante de uma mulher. Quando ela entrou com as ervas, encontrou-o em pé, os olhos perdidos no horizonte pela janela. Você não devia forçar tanto,
disse preocupada. Ele a olhou, o rosto sério, sombrio. Preciso recuperar minhas forças, respondeu. Não posso ficar escondido para sempre. O coração de Mira gelou. Já sabia que aquele momento viria, mas não estava pronta. Vai voltar, não é? Perguntou quase num sussurro. Ele não respondeu de imediato. Deu um passo até ela. Segurou-lhe o rosto entre as mãos. O toque era intenso, mas cheio de ternura. Eu queria, disse baixo. Queria esquecer quem sou quando estou com você. Mas eles não vão parar. Enquanto eu respirar, vou ser caçado. Os olhos de Mira marejaram. E se lutar significar perder você? O Jay encostou a testa na dela, respirando fundo. Então eu lutarei com ainda mais força. O silêncio foi quebrado horas depois, quando o vilarejo, até então pacífico, foi invadido por ruídos estranhos. Pneus na estrada de terra, passos pesados, vozes ásperas que não pertenciam àquele lugar. Mira correu até a janela, o coração disparado. 2 carros pretos haviam parado perto da praça central. Homens de terno escuro, armados, caminhavam entre as casas, como predadores farejando a presa. Eles te encontraram, murmurou assustada. O Jay já estava de pé, o olhar transformado. O amante apaixonado da noite anterior desaparecia, dando lugar ao homem de honra, o líder forjado no fogo da máfia. Pegou uma arma que havia escondido entre suas roupas rasgadas, a mesma que Mira nem sabia que ele guardava. Não posso deixar que eles toquem em você, disse com firmeza. Esse lugar não pode pagar pelo meu passado. Mira se aproximou, agarrando-lhe o braço. Não vá, implorou, a voz embargada. Você não precisa provar nada para eles. Você já venceu a morte, Wu-Jay. Ele a encarou, e naquele olhar havia a luta de 2 mundos. Mira, murmurou, acariciando o rosto dela com a mão livre. Eu não luto por poder, não mais. Agora, eu só luto por você. Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. Portas sendo arrombadas, gritos de moradores assustados. O vilarejo, que sempre fora um refúgio tranquilo, agora estava tomado pelo caos. Wu-Jay puxou Mira para perto, escondendo-a atrás de si quando a porta foi golpeada do lado de fora. O coração dela batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Se eu cair, disse ele, com uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Você corre, não olha para trás. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma sentença impossível. Mira segurou o rosto dele com as 2 mãos, lágrimas correndo pelo rosto. Eu não vou correr. Não importa o que aconteça. Não vou te deixar sozinho. O tempo pareceu parar. O Jay a beijou, um beijo rápido, urgente, cheio da despedida que não queria admitir. E então, a porta se abriu com violência. Homens armados invadiram, e o mundo de Mira se encheu de escuridão e perigo. Os tiros ecoaram na noite. O mafioso, que havia encontrado a redenção nos braços de uma mulher, agora precisava escolher: sucumbir à vingança ou proteger o amor que o salvara. E a pergunta ficou no ar, sufocante, inevitável. Ele sacrificaria o coração dela para salvar a própria honra? Os inimigos chegaram, e o vilarejo tornou-se campo de batalha. O que o Jay escolherá? O sangue que clama por vingança? Ou o amor que o fez renascer? O vilarejo, antes silencioso, agora era palco de guerra. A poeira levantava-se sob os passos pesados dos homens armados. As casas de madeira tremiam com o eco dos disparos. As vozes ásperas dos invasores rasgavam o ar como lâminas, e o medo dos moradores escondidos atrás de portas trancadas pairava como um grito sufocado. Dentro da pequena casa, Mira se encolhia contra a parede, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que parecia prestes a rasgar-lhe o peito. Wu-Jay, de pé diante dela, era um contraste vivo, as roupas ainda manchadas de sangue antigo, o corpo marcado, mas os olhos queimavam como fogo. Ele segurava a arma com firmeza, os dedos não tremiam, a respiração era calma, controlada, como se naquele instante tivesse voltado a ser o homem que um dia comandara exércitos de sombras. Mas agora havia algo diferente. Não lutava por poder, não por vingança. Lutava por ela. A porta foi arrombada de uma vez. 3 homens invadiram. Armas erguidas, olhares cruéis. O líder deles sorriu, um sorriso frio e debochado. Então é aqui que o grande herdeiro se esconde, disse, a voz carregada de veneno. Achei que já estivesse morto. Wu-Jay deu um passo à frente.
protegendo Mirá com o corpo. Você devia ter terminado o trabalho na estrada, respondeu, a voz grave, cortante. Agora vai pagar por cada bala, por cada traição. O primeiro tiro ecoou, rasgando o silêncio. Wu Jie se moveu como um predador, rápido, certeiro. O corpo do primeiro invasor caiu sem sequer soltar um grito. O segundo tentou reagir, mas Wu Jie o atingiu com precisão. Restou apenas o líder, que apontava a arma diretamente para Mirá. Abaixe essa arma, ou ela morre, rosnou. O coração de Mirá disparou. O cano frio da pistola apontado para si era como uma sentença. Mas antes que pudesse falar, Wu Jie ergueu a própria arma e mirou diretamente nos olhos do inimigo. Se tocar nela, eu juro, sua voz era um trovão contido, que não restará sequer o seu nome para ser lembrado. O silêncio que se seguiu foi mortal. O inimigo sorriu, como quem não acreditava na ameaça, e apertou o gatilho. O tiro ecoou. Mirá fechou os olhos, o corpo enrijecido. Mas o som que ouviu em seguida não foi o de sua própria morte. Quando abriu os olhos, viu Wu Jie à sua frente, com o corpo levemente curvado, sangue escorrendo de um ferimento no ombro. Ele havia se colocado no caminho. O ódio tomou conta dos olhos dele. Com a última força, disparou contra o inimigo. O corpo do traidor caiu, pesado, e a sala mergulhou em silêncio outra vez. Mirá correu até Wu Jie, segurando-o pelos ombros, lágrimas descendo pelo rosto. Não, você não pode me deixar agora. Não depois de tudo. Ele a encarou, mesmo com a dor latejando. A mão suja de sangue tocou o rosto dela com delicadeza. Não foi por honra, nem por vingança, murmurou, a voz rouca. Foi por você. E então, diante dela, o homem que um dia fora temido, que carregava nas mãos o peso de batalhas e mortes, fez algo que nunca havia feito em toda a vida. Wu Jie caiu de joelhos, não pela fraqueza da dor, mas por escolha. Ajoelhou-se diante dela, os olhos marejados, a respiração curta, como se entregasse à própria alma. Mirá, disse, a voz embargada, a única lealdade que me resta é ao seu coração. Mirá sentiu as pernas cederem. Ajoelhou-se também, abraçando-o com força, como se pudesse fundir os dois em um só corpo. O calor do sangue dele manchava suas roupas, mas ela não se importava. Tudo o que importava era que ele ainda respirava, ainda estava ali. A chuva voltou a cair do lado de fora, batendo forte contra o telhado, como se lavasse o vilarejo dos horrores daquela noite. E, em meio ao som da tempestade, Mirá e Wu Jie permaneceram juntos, marcados por cicatrizes, mas unidos por algo maior que qualquer ferida. Um amor nascido do improvável, sustentado pela coragem e selado no instante em que o mafioso mais temido se ajoelhou não diante do poder, mas diante dela. E a pergunta que ficava, como eco no silêncio da madrugada, era apenas uma. O que resta de um homem quando a única lealdade que importa é a do coração? E agora eu quero saber de você. Se fosse Mirá, teria coragem de salvar um desconhecido, mesmo sabendo que ele poderia destruir sua vida? Ou se fosse Wu Jie, teria força para se ajoelhar diante do amor depois de uma vida marcada por sangue e traições? Me conta aqui nos comentários o que mais mexeu com você nessa história. Foi o encontro improvável, a paixão em chamas, ou o momento em que o mafioso mais temido se ajoelhou por amor? Se essa narrativa tocou o seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos capítulos de outras histórias intensas, cheias de emoção e suspense como esta. E lembre-se, às vezes, o amor que nos salva vem justamente de onde a gente menos espera.